A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para deixar mais uma visão que o Senhor me deu durante muitos anos de busca. E mais precisamente essa visão é sobre a Terceira Guerra Mundial, como ela se inicia. O Senhor me mostrou essa visão tem por volta de uns 8 anos, 7 ou 8 anos. E como eu já falei nos vídeos anteriores, meus irmãos, eu nunca contei isso, nunca falei isso. E agora, num propósito, o Senhor tocou no meu coração para começar a falar. Porque vai chegar nas pessoas certas, nas pessoas que vão parar para ouvir, nas pessoas que vão entender aquilo que o Senhor está querendo falar. Não é vídeo para causar pânico, porque o Senhor, Ele nos adverte. O Senhor vem sempre para advertir, não para causar pânico, medo. E tudo que Ele vai fazer, Ele sempre fala aos servos dEle. Ele sempre fala com o povo dEle. Então, eu vou deixar registrado mais essa visão. Essa visão se inicia durante uma madrugada. Como se fosse uma visão. Foi algo bem rápido e bem explicativo. Logo eu entendi que era a Terceira Guerra Mundial, como ela se iniciaria. Como se eu estivesse dormindo e meu espírito levantava e sentava na cama. Nisso, eu tinha um livro aberto, como se fosse um livro, mas não era um livro, era um quadro aberto no meu colo. E quando eu olhava, de primeiro eu não entendi o que era, mas logo eu percebi que era o mapa mundi e ele estava aberto. E eu percebia, irmãos, que uma nação atacava os Estados Unidos. E a partir dali, começava os mísseis, todos os países se envolviam. Não me era esclarecido qual país que atacava os Estados Unidos, mas era um país pequeno. Era como se fosse passado do Oceano Índico, sabe? Um país pequeno lá perto da Ásia. Algum local ali no mapa mundi que eu não vi com clareza qual país que era. Eu só via que ele era um país pequeno. E esse país bombardeava os Estados Unidos com um míssil muito potente. E esse míssil caía bem no meio dos Estados Unidos. A partir dali, os Estados Unidos atacavam de volta. A Europa, eu via certinho a Europa entrando no meio. E era muito, muito, muito míssil. Muito míssil. Era o mundo inteiro se atacando. No sonho, eu não via o Brasil nessa situação. O Brasil entrando nessa guerra. Não via ali. Só via a Europa toda ali se atacando com mísseis. E, consequentemente, depois dali, irmãos, dessa visão, como se eu andasse num país, eu andava nas ruas de um país que as pessoas tinham o olho puxado. Não sei dizer se é coreano, se é chinês, se é japonês, mas eram as pessoas que tinham o olho puxado. Esse povo lá, o que me chamava atenção 7, 8 anos atrás, é que a maioria das tecnologias que se tem hoje aqui, que a gente vê hoje, não tinha nesses anos. Naquela época, né? Não se tinha. E o que me chamava a atenção é que essas pessoas estavam todas muito envolvidas, olhando para os seus tablets, celulares, eram umas coisas assim bem tecnológicas. E eu ficava olhando para eles todos, restaurantes, nas ruas, todo mundo mexendo em algo. E eu parada assim, analisando, nossa, que tecnologia que eles têm à disposição deles, nossa, como que eles estão envolvidos nessa tecnologia, todo mundo olhando para os seus tablets, seus celulares, vivendo suas vidas. E eu olhava perto de uma colina, um restaurante muito chique.
e aquele restaurante lotado de pessoas num jantar, todos indo para um jantar. E eu, como se fosse perto daquela colina, mais embaixo, na rua, eu via que um míssil desse era lançado nesse restaurante, nessa localização ali. E meus irmãos, não sobrava nada. Era um míssil assim, uma coisa que virava tudo, quando aquilo explodia, quando descia aquela poeira, era tudo pó. Não tinha nem vestígios do que tinha sido ali antes, do que construção que era. Era só pó. Só descia aquela poeira assim. E eu ficava estarrecida com aquilo, com a proporção daquilo, daquela bomba, daquele míssil. Eu não entendia, eu falava, Senhor. E a partir dali, eram as pessoas tudo em desespero, correndo, e o sonho se acabava ali. Então, o Senhor deixou bem claro para mim, no meu entendimento, como que se inicia a Terceira Guerra Mundial. Logo depois eu acordei, orei, falei com Deus. Eu não sabia, meus irmãos, o porquê que o Senhor estava me mostrando essas coisas. Mas desde essa época o Senhor já me mostrava muita coisa, me mostra muita coisa. Eu acredito que é para chegar nesse momento, nesse exato momento, para mim contar, compartilhar com os irmãos. De alguma maneira tem de acrescentar na vida do povo do Senhor, né? Porque o mundo caminha para passos largos para destruição, a gente percebe isso a cada dia. E a gente não tem o que fazer, né, irmãos? A gente tem que orar e buscar o Senhor. É só isso que nos cabe, né? Vida com Deus. E é mais esse sonho, mais essa experiência com Deus que eu queria compartilhar. Não é para assustar ninguém. O Senhor, Ele é claro em apenas nos alertar dos dias que virão. E pela infinita misericórdia dEle que Ele fala conosco. Não é para nos assustar. Então, oremos, busquemos a face do Senhor e estejamos, meus irmãos, cada vez mais e mais alinhados com o coração do Pai, para que o Senhor tenha de misericórdia e alcance essa nação com o avivamento dEle. Mas para que o avivamento dEle, a presença dEle se manifeste no meio do povo dEle, precisa de conserto, precisa de humilhação do povo. O povo se volte a Ele. É isso, meus irmãos, é isso que eu quero deixar nesse vídeo. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.